Vamos falar hoje da nossa Parashá Vaikra. Estamos começando agora um livro novo. Não é propaganda, mas para quem quer não sentir mais medo do Sefer Vaikra, eu aconselho a estudar, a acompanhar as aulas que a gente está fazendo do Sefer Ahinur e Minas Shamayim. Justamente nessa semana a gente está começando também lá a Parashá Vaikra, todas as mitzvot relacionadas com a Parashá Vaikra e todos os tipos de korbanot, quer dizer, a Parashá Vaikra e a Parashá da semana que vem, Tzav, elas falam basicamente sobre korbanot. São parashot, entre aspas, um pouco mais técnicas, mas para quem está acompanhando um pouquinho da toda a lógica que está por trás, e a gente vai percebendo muitas coisas bonitas, apesar dos korbanot, eles com certeza eles são parte dos hukim, aquelas mitzvot que é muito difícil a gente entender qual é a motivação, é diferente das mitzvot, por exemplo, da Parashá Mishpatim, que são a grande maioria mitzvot que a gente entende, a proibição de roubar, a proibição de causar dano para o seu companheiro, a restituição quando alguém causa dano, faz algum mal para o outro, são mitzvot que a gente entende, os korbanot, eles estão entre aquelas mitzvot que a gente não entende o que Deus quer da gente, por que sacrificar um animal por causa de um erro que a pessoa cometeu. Então, tudo isso a gente está tratando lá no Sefer Ahinur, então vale a pena para quem quiser entender um pouquinho mais da dinâmica dos korbanot, os tipos de korbanot, que não vamos sair grandes especialistas aqui em korbanot, mas pelo menos a gente não vai mais ter tanto medo de ler as parashiot do Sefer Vaikra. Só antes de entrar na Parashá propriamente dita, vamos lembrar, esse Shabat é um Shabat especial, a gente vai fazer a leitura da Parashá Zahor. Zahor é a lembrança que a gente tem uma mitzvah especial, a gente vai lembrar do que Amalek fez quando ele atacou a gente no deserto de uma maneira covarde. Amalek atacou por ódio gratuito, não tinha nenhum motivo, não estavam sendo ameaçados, não tinha nenhum tipo de sentimento que eles poderiam ter, que eles vão atacar por defesa. Eles estão atacando por ódio gratuito e eles atacam aqueles que ficaram para trás, os que eram mais fracos, e, infelizmente, eles causaram baixas dentro do povo judeu. Depois teve uma guerra contra Amalek, que justamente foi encabeçada pelo Yoshua. O Moshe Rabbeinu apontou Yoshua como o responsável, ele ficou no alto de uma montanha. Toda vez que Moshe levanta as mãos, quer dizer, as pessoas olham para o céu, a gente ganhava guerra. Toda vez que Moshe abaixava as mãos, o Amalek começava a ganhar guerra. Aqui é um conceito muito espiritual dessa guerra do povo judeu contra Amalek. E sempre no Shabat, antes de Purim, Purim já é Bezrat Hashem, no próximo domingo, na verdade, no próximo Motzei Shabat, a gente já começa a comemorar Purim, já tem a primeira leitura da Megillah. Então, sempre no Shabat, antes de Purim, a gente vai ler a Parashat Zahor. Isso é mitzvah deoraita, é uma mitzvah da Torá, vale para os homens e para as mulheres também. Então, as mulheres que puderem ir no Beit HaKnesset, é muito importante para cumprir essa mitzvah. Tem alguns Batei Knessiot que fazem mais de uma leitura, justamente para mães que estão com as crianças ainda pequenininhas em casa, dá tempo do marido voltar para casa, para a mãe poder ir para a sinagoga para escutar essa leitura, já que é mitzvah de oraita, e essa mitzvah se aplica para todo mundo. Em algum momento vamos chegar lá no Sefer Ahinur, também nessa mitzvah da Parashat Zahor. E é importante lembrar só um detalhe aqui muito interessante, que como pode ser que Purim é no domingo e o Tanit Esther, que é um dia antes, vai ser na quinta-feira. Então, amanhã a gente vai ter o Tanit Esther, o jejum de Esther. Por que vai ser na quinta-feira, se Purim é só no domingo? Porque como o Tanit é um dia antes, é no dia 13 de Adar, e dia 13 de Adar vai cair no Shabat, então a gente antecipa para quinta-feira. Por que não antecipa para sexta-feira? Porque Erev Shabbat é um dia difícil para fazer jejuns. A gente teria que quebrar o jejum só depois do Kabbalat Shabbat. O único jejum que pode cair na sexta-feira é a Sará BTV, e tem motivos espirituais também, porque que os nossos sábios
permitiram que a Sarah BTV caísse numa sexta-feira. Todos os outros jejuns, de acordo com o calendário que o Hillel Azaken ele montou até o ano 6000, não tem como cair nenhum dos jejuns na sexta-feira. A Sarah BTV tem muito a ver com todo o começo da destruição do Beit HaMikdash e grandes decretos terríveis que foram feitos contra o povo judeu. Então, por isso, para mostrar a severidade, é o único jejum que pode cair de sexta-feira. Então, já que a gente vai antecipar, a gente puxa para quinta-feira e não para sexta-feira o jejum. E esse é o único jejum que ele pode ser antecipado. Normalmente, os outros jejuns, inclusive Tisha B'Av, por exemplo, quando Tisha B'Av cai no Shabat, a gente posterga. E os outros jejuns também, o jejum do Tzom Gedalia ou o jejum do Yud Zayin Betamuz, a gente sempre adia para o domingo. Por que esse jejum a gente pode antecipar? Então, a Mishnah, no tratado de Megillah, fala que você não pode antecipar uma puranut. Uma desgraça nunca pode ser antecipada. Então, todos os jejuns que estão associados com alguma desgraça, com alguma destruição, com a morte de Yehudim, obviamente que a gente não pode antecipar essa data, você posterga essa data. Mas aqui o Tanit Esther, ele é um jejum completamente diferente, ele é um jejum alegre, é uma preparação que a gente fazia desde a época de Moshe Rabbeinu, tem transmissão oral, que Moshe Rabbeinu, toda vez que vai lutar contra Amalek, eles jejuavam, então, com certeza, também na época de Mordecai e Esther, que eles estão lutando também contra o Aman, que ele é a descendência de Amalek, então também, com certeza, teve o jejum no dia da guerra que eles fizeram, que a guerra foi no dia 13 de Adar, e eles descansaram no dia 14 de Adar, por isso que Purim a gente vai comemorar no dia 14 de Adar, que é o dia do descanso, mas o jejum é no dia da guerra, que foi no dia 13 de Adar, e Bezrat Hashem esse ano tem um movimento aí para a gente, todo o Am Israel, fazer o Shema Israel no mesmo horário, no mesmo dia, no meio do Tanit Esther, para que essa voz do povo judeu possa sacudir, como a gente fala na Megillat Esther, está escrito Balayla una bedash natamelech, naquela noite sacudiu o sono do rei, e a gente sabe que, como a gente falou na aula ontem sobre Purim, que o rei aqui é o rei dos reis, não está falando do rei Ahasverosh, está falando sobre Hashem, e o grito do povo, o choro, na verdade, das crianças que o Aman queria matar, do povo judeu, as crianças da Yeshiva, o choro deles despertou o rei dos reis, despertou a misericórdia de Hashem. Então, quem sabe esse grito conjunto de todo o Am Israel possa sacudir o trono celestial e que Hashem traga para a gente a Geulah e traga o fim de todos os sofrimentos que Am Israel está passando. Vamos então agora falar, já falamos da Parashat Zahor, essa é a leitura no final. Então, como que funciona? A gente lê toda a Parashat Vaikra e quando a gente vai ler o Maftir, que na verdade toda semana a gente volta alguns versículos do final da Parashat, nessa semana, ao invés de voltar alguns versículos, a gente faz uma outra leitura. Então, normalmente a gente vai tirar 2 Sifrei Torá do Aron HaKodesh, em um Sefer Torá a gente vai ler toda a Parashat Vaikra, e no outro Sefer Torá a gente vai ler a Parashat Zahor. Mitzvah da Torá, todo mundo que puder, é muito importante participar aqui dessa mitzvah. Então, vamos falar da Parashat Vaikra, do Sefer Vaikra, como a gente já falou, é o Sefer que fala principalmente de Tumá e Tahará, pureza e impureza, de Kedushá, vai falar de muitas coisas associadas com toda a parte espiritual do povo judeu. A verdade é que toda a parte de narrativa da história do povo judeu ela vai ser completamente interrompida. Então, interessante, a gente estava falando no Sefer Shemot, a gente fala de toda a formação do povo judeu, a escravização dos judeus lá no Egito, a saída do Egito e o erro do bezerro de ouro, infelizmente, que teve uma consequência muito grande espiritualmente para o povo judeu, e termina o Sefer Shemot com a construção do Mishkan.
a construção do templo móvel. De repente, a Torá ela vai fazer uma pausa, ela vai deixar em stand-by a história do povo judeu lá no segundo ano no deserto. O Mishkan foi construído só no segundo ano, então a inauguração foi no Rosh Chodesh Nissan. Então, no começo do mês de Nissan, a inauguração do Mishkan, e a gente vai fazer uma pausa histórica da Torá. Vai vir o Sefer Vaikra, que praticamente não tem nenhum acontecimento dos 40 anos no deserto, e a narrativa do que aconteceu com o povo judeu, isso só vai voltar realmente no Sefer Bamidbar, que aí é retomado no segundo ano do deserto, e vai falar sobre o Reta Meraglim, o erro dos espiões que causaram o choro do povo judeu, que está ligado com Tisha B'Av. Vai ter depois um salto de 38 anos no Sefer Bamidbar, e a gente vai direto para o último ano no deserto. Então, essa narrativa, por enquanto, vai ser interrompida, e nesse Sefer inteiro a gente vai trazer muitas mitzvot, muitos assuntos espirituais, mas que não vão estar mais ligados com os acontecimentos diários do povo judeu no deserto. E, como a gente falou, Parashá Vaikra e Parashá Tzav, eles vão falar principalmente do conceito de korbanot. Então, a palavra korban vem do shoresh karov, é uma forma de se aproximar de Deus. Tem dois tipos de korban, tem os korbanot que são voluntários, quando uma pessoa ela quer ter uma elevação espiritual, ela quer buscar por si mesma uma aproximação maior com Deus, e tem os korbanot obrigatórios, e isso normalmente, fora os korbanot comunitários, que isso é obrigação que a Torá ela deu para a gente, como o korban tamid, que era todos os dias oferecido de manhã e no final da tarde, mas a grande maioria dos korbanot são korbanot de obrigação associadas com alguma transgressão, como a gente está falando muito lá no Sefer HaHinur. Normalmente estamos falando de transgressões muito graves, mas que foram cometidas de forma não intencional. Quer dizer, o korban também não é oba-oba, você faz o que você quiser, faz a transgressão que quiser, e depois é só oferecer um animal lá no Beit HaMikdash, está tudo bem, acertou as contas. Não. Tem transgressões que são tão graves que o korban não adianta, não tem permissão de levar korban, porque já não é suficiente. Quer dizer, o korban ele é um remédio para certos tipos de transgressão, e, em geral, transgressões não intencionais. Quando a transgressão é intencional, não tem direito a trazer korban. O korban, entre aspas, é um direito. Por mais que é uma obrigação, mas é uma obrigação daqueles que têm direito de trazer korban. Então, tem transgressões que lo aleino não tem mais, através do korban, como atingir expiação. A pessoa tem que outras maneiras para conseguir limpar a transgressão que a pessoa fez. Então, a verdade é que, assim, nas primeiras palavras dessa paraxá, dava para passar umas 3 aulas falando só das primeiras palavras aqui dessa paraxá. Vamos lembrar, então, só a conexão histórica do que está acontecendo aqui. A gente terminou a paraxá Pekudei, a última paraxá do Sefer Shemot, com a finalização do Mishkan. Moshe Rabbeinu monta o Mishkan, porque foram levadas as peças lá para Moshe Rabbeinu. Ninguém conseguia montar o Mishkan pelo peso do Mishkan, nem Moshe conseguia, mas Deus falou, faz a tua parte que eu vou fazer dar certo. E assim aconteceu. Moshe Rabbeinu, ele começa a levantar, ele faz o que ele consegue, e Deus ajuda que ele consegue finalmente levantar, e é acreditado para Moshe como se ele tivesse feito, mesmo que foi através de um grande milagre. É acreditado para Moshe Rabbeinu o levantamento, a montagem aqui do Mishkan. E quando o Mishkan foi montado, a presença de Deus, ela apareceu, ela ficou sobre o Ohel Moed, que é o lugar onde ficavam os utensílios mais sagrados, ficava o Aron HaKodesh, ficava a Shulchan, ficava a Menorá, tudo isso no Kodesh HaKodashim, era o Ohel Moed. Então, sobre o Ohel Moed ficava a presença de Deus que via rola. Obviamente que Deus ele não tem materialidade, mas Deus ele aparecia como uma nuvem para que as pessoas percebessem
que a Shekhinah, a presença de Deus, estava presente lá no Mishkan. Imediatamente começa a Parashá Vaikra, Vaikra el Moshe. Deus, ele chama Moshe, ele convoca Moshe para que ele entre no Ohel Moed, para que ele entre pela primeira vez aqui para fazer os serviços, para falar com Deus lá dentro do Ohel Moed. A partir de agora, que o Mishkan está pronto, a voz de Deus vai sair de cima da arca entre os cruvim. A gente sabe que na arca sagrada, o Aron HaKodesh, tem dois cruvim, um olhando para o outro. Isso está formando embaixo, como se fosse um oco sobre o Aron HaKodesh, e de lá que saía a voz de Hashem para falar com Moshe Rabbeinu. O incrível é que a voz de Deus, está escrito no Teilim, que a voz de Deus é forte, ela é tão forte que ela quebra os cedros, e ao mesmo tempo está escrito que só Moshe Rabbeinu conseguia escutar essa voz. Então, como pode ser que é uma voz tão forte, tão poderosa, que pode quebrar uma árvore, mas ao mesmo tempo ninguém escuta, só Moshe Rabbeinu? Então, isso seria semelhante a uma antena de rádio que está transmitindo o rádio numa certa frequência. Se você quiser captar essa frequência, você tem que sintonizar no seu rádio a sintonia exata que está sendo transmitida pela antena. Quer dizer, Deus é como se fosse essa antena de transmissão e Moshe Rabbeinu é o receptor. Moshe Rabbeinu é o único que consegue sintonizar na frequência correta para escutar a voz de Hashem. O resto do povo já não consegue escutar, porque não consegue sintonizar aqui na sintonia de Deus. A grande exceção foi realmente lá no Har Sinai, quando Deus se revelou diante de todo o povo, e todo o povo escutou a Torá sendo transmitida diretamente da boca de Deus, mas dali em diante, Moshe Rabbeinu escuta e ele vai transmitir tudo que Deus fala para o povo judeu. Por isso está sempre na Torá inteira, vai daber Hashem el Moshe lemor. Disse Deus para Moshe, quer dizer, era uma mensagem única e direta para Moshe, não que ele cochichava no ouvido de Moshe, era uma voz muito alta, muito forte, mas que só Moshe tinha a sintonia correta para poder escutar. Então, Deus, ele chama Moshe Rabbeinu, ele convoca Moshe Rabbeinu para entrar no Ohel Moed. A grande pergunta, a primeira pergunta, por que Moshe, quando ele terminou o Mishkan, por que ele não entrou? Isso demonstra a humildade de Moshe Rabbeinu. Como que ele vai entrar na casa de Deus sem um convite? Mas é óbvio que é para entrar, Moshe, é para isso que Deus construiu. Enquanto ele não é convocado, ele não entra. Ele falou, não, deve ser outras pessoas maiores que eu que vão ter o mérito de entrar e de falar com Deus. Enquanto ele não é chamado, ele não quer entrar. Inclusive, na própria palavra Vaikra, está escrito Vaikra, e para quem olhar mesmo nos Humashim impressos, isso também no Sefer Torah, o Aleph do final da palavra Vaikra, ele está escrito um pouco menor do que o resto da palavra. Algumas poucas letras da Torá, elas têm um tamanho menor ou maior do que o resto das letras. Isso é uma transmissão oral, mesmo na Torá acontece isso. Se você olhar um Sefer Torá escrito no pergaminho, também vai ter diferença nessas letras, e obviamente que essa diferença ela tem alguma mensagem importante. Um dos pontos aqui de Vaikra é que quando Deus estava escrevendo, estava ditando a Torá para Moshe Rabbeinu, e Moshe está escrevendo, então Deus fala, olha, Moshe escreve Vaikra el Moshe, e Deus chamou Moshe Rabbeinu, e Moshe não queria escrever. Por quê? Porque normalmente, quando Deus falava com os profetas, e é a linguagem, por exemplo, que aparece com Bilam. Bilam, ele foi um grande profeta, ele tem um potencial no mesmo nível de Moshe Rabbeinu, mas, infelizmente, ele destruiu o potencial dele para ir atrás dos desejos, para ir atrás da honra. Toda vez que Deus fala com Bilam, está escrito Vaikar. Vaikar vem de Mikre, vem de uma coisa casual, não é uma conexão direta que Deus tem com Bilam. Ocasionalmente, Deus fala com Bilam, Vaikar. Mas, quando fala sobre Moshe Rabbeinu, está escrito Vaikra. Então, Moshe Rabbeinu não queria escrever, falou, Deus, eu não vou escrever. Ele falou, como assim você não vai escrever, Moshe? Por que não? Ele falou, não, porque vão achar
que eu sou aqui melhor do que os outros profetas, que eu estou acima dos outros profetas com quem você fala com a linguagem Vaikar, eu não quero escrever Vaikra. E Deus falou, você vai escrever Vaikra, e Moshe teve que escrever, porque essa era a ordem de Hashem, mas ele fez questão de escrever o Aleph pequenininho para parecer que está escrito Vaikar e não Vaikra. Então, isso, mais uma vez, demonstra a humildade de Moshe Rabbeinu, com todo o nível espiritual dele. Ele está preocupado que os outros vão achar que ele é maior e que ele não quer isso, ele não quer nenhum tipo de honra. Ele é um borer minakavod, é a pessoa que foge de uma forma verdadeira da honra, e hoje em dia ele é a pessoa mais conhecida do mundo, aquele que foge da honra, a honra vai atrás da pessoa, aquele que corre para ter honra, a honra foge dele. Então, Moshe, ele fugia da honra, e a honra finalmente alcançou o Moshe Rabbeinu. Olha que impressionante. Estamos falando de Moshe, vamos falar de um outro Moshe, Ramoshe Feinstein, Zecher Tzaddik Livrachá. Olha o que é uma pessoa humilde. O Ramoshe Feinstein simplesmente era o maior rabino dos Estados Unidos, terminou 300 vezes todos os tratados do Talmud, terminou 400 vezes todo o Shulchan Aruch, o Código de Leis. Quer dizer, se alguém já viu alguma vez o tamanho de um livro do Shulchan Aruch, quer dizer, não é são 20 livros, são 20 volumes do Shulchan Aruch, 64 tratados do Talmud, ele terminou 300 vezes um, 400 vezes outro. Era um gigante espiritual, pessoas do mundo inteiro mandavam cartas para ele, ligavam para ele, era uma pessoa extremamente ocupada. Certa vez liga uma velhinha na sexta-feira, final da tarde, é um dia que para todo mundo é corrido, e a secretária do Rav Moshe Feinstein atende e fala, pois não, aqui é do escritório do Rav Moshe Feinstein, e a velhinha fala assim, eu queria falar com o Rav Moshe Feinstein. Ele falou, olha, desculpa, ele está muito ocupado agora, ele não pode atender, ele está resolvendo alguma coisa muito importante. A senhora, posso ajudar alguma coisa, senhora? E ela falou, olha, eu queria saber o horário de acendimento das velas de Shabat. Então a mulher, ela pega lá um calendário e fala, olha, vai ser às 6h20, mas ela aproveita para dar uma bronca nessa velhinha, fala, olha, minha senhora, posso só te dar uma dica? Qualquer calendário tem os horários da Vela de Shabbat. A senhora não precisa ligar para o Gadol Hador, para um dos grandes rabinos da geração, que é uma pessoa extremamente ocupada, para ficar perguntando o horário das velas. Por favor, senhora, vai, esse rabino aqui, ele está para responder perguntas grandes, não o horário das velas. E a senhora vira para a secretária e fala, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, eu não sei de que calendário é esse que você está falando, o que eu sei que há 20 anos eu ligo para o Ramoshe Feinstein, todo o Erev Shabbat, e ele me fala o horário do acendimento das velas de Shabbat. Então, olha o que é humildade. O Ramoshe Feinstein nunca chamou a atenção da mulher. Olha, minha senhora, eu sou ocupado, eu preciso lidar com questões gigantescas. Chega para mim o dia inteiro perguntas de vida ou morte, e certo, errado, o que eu faço? A senhora está me ligando para perguntar o horário das velas, compra um calendário. Nunca em 20 anos, toda vez que essa senhora ligava, ele pessoalmente ia no calendário e olhava e passava para ela o horário das velas. Isso é a humildade verdadeira. Quem é humilde, no final das contas, o brilho dele vai iluminar o mundo inteiro. Inclusive, está escrito, quando Moshe Rabbeinu desceu do Har Sinai, está escrito que o rosto dele brilhava e que as pessoas começaram a ficar com medo dele. E ele, a partir daquele momento, quando falava com as pessoas, ele tinha que cobrir o rosto com uma máscara. De tamanho era o brilho que Moshe Rabbeinu desceu do Har Sinai. Então, um dos motivos que os nossos sábios explicam é que o corpo dele virou algo tão fino que o brilho da alma dava para ser visto através do rosto dele. Quer dizer, ele tem um brilho muito forte da alma dele e o corpo praticamente já não tem mais materialidade nenhuma, depois que ele passou lá no Har Sinai, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, se comportando como um anjo. Mas tem quem explica, de uma maneira muito bonita, que quando ele estava escrevendo o Sefer Torah, quando ele foi escrever a palavra Vaikra, quer dizer, a tinta para ele escrever o Sefer Torah lá no Shamayim, era uma tinta milagrosa, era uma tinta celestial, e óbvio que a quantidade de tinta está sob medida, para não sobrar uma gota. Como Moshe Rabbeinu escreveu o Aleph,
um pouco menor, sobrou um pouco dessa tinta. Essa tinta, o Moshe Rabbeinu acabou sujando a mão dele, passou no rosto, e esse era o brilho do rosto de Moshe Rabbeinu, dessa tinta que sobrou do Aleph pequeno. Mas, no final das contas, é a mesma ideia. A humildade de Moshe Rabbeinu era tão grande que isso que trouxe o grande brilho no rosto dele. Então, vamos lá, continuar mais um pouquinho na nossa paraxá. Então, ele fala, Daber el Bnei Israel, viamar talehem, diga para o povo judeu e fale para eles, Adam, ki yakriv mikem korban lashem, quando um Adam vier oferecer entre vocês um korban para Deus, mina behemá, o mina bakar, entre os animais, mina bakar, o minatzor, ou do gado, quando vai oferecer bois, ou minatzor, quando vai ser do rebanho, vão ser ovelhas, carneiros, bodes, takrivo et korbanchem. Vocês podem oferecer o korban de vocês. Olha que interessante, tem duas perguntas aqui muito fortes nesse versículo e que tem um ensinamento incrível. É muito raro a Torá chamar uma pessoa de Adam. Óbvio que temos o Adam Arishon, mas quando está se referindo às pessoas em geral, a Torá chama de Ish. Então, aqui deveria estar escrito Ish Kitakriv Mikem Korban Lashem. Uma pessoa, quando ela for oferecer um Korban para Hashem. Por que aqui nesse versículo a Torá chama uma pessoa de Adam e não de Ish, como é chamado normalmente? Falam os nossos sábios, olha que ideia impressionante. O que é o conceito do Korban? O Korban é um lembrete que os teus atos têm consequências. Então, olha, você fez uma coisa errada, você transgrediu, mas foi bechoguei, foi um ato não intencional. Tudo bem, eu sei que foi não intencional, mas tem alguma negligência envolvida. Não estamos falando de um ato de força maior. Alguém que teve alguma força maior não precisava levar corban. Corban é bechoguei. Choguei significa teve aqui algum nível de negligência, algum descuido que a pessoa fez e por isso ele cometeu a transgressão e essa pessoa agora vai ter que trazer um corban. Olha, você foi desatento, você talvez não tomou os cuidados que você poderia tomar, saiba que teus atos têm consequências, agora você vai ter que parar tudo que você está fazendo, você vai ter que levar um corban lá para o Beit HaMikdash, você vai ter que ver o corban sendo sacrificado. Pior que isso, tem um processo chamado vidui. Antes da shritá, antes do abate do animal que vai ser oferecido, a pessoa tem que colocar as mãos sobre a cabeça do animal e fazer força para baixo, e nesse momento ele faz o vidui, ele faz a confissão da transgressão que ele fez, e finalmente ele tem que assistir o animal sendo abatido. Quer dizer, isso é para chocar. Essa ideia do corban, chocar o ser humano, olha as consequências dos teus atos. O que você fez está causando a morte desse animal, e o Sefer HaChinuch, ele traz mais um detalhe, ele fala, olha, quando você vê o animal, ele é muito parecido com o ser humano, ele tem as patas, ele tem a cabeça, ele tem as orelhas, ele tem a boca, ele come, ele faz suas necessidades, existem muitas semelhanças entre os animais e os seres humanos. Qual é a principal diferença entre os animais e os seres humanos? O intelecto, a fala e o pensamento. Quando você olha o animal, qual é a característica do animal? Alguém que não tem intelecto, alguém que não tem discernimento das coisas, e você tem que lembrar, as transgressões normalmente são feitas quando você deixa o seu intelecto de lado e permite que os desejos te dominem e te façam se comportar que nem um animal. Como falam os nossos sábios, Ein Adam Rote, Elam Nirnas Boruach Shtut. Uma pessoa não faz uma transgressão, a não ser que entrou dentro dela um espírito de besteira. Porque se a pessoa está com a cabeça no lugar, é óbvio que ela não vai fazer uma transgressão se ela lembrar, como fala o Pirkei Avot, lembra quanto você ganha numa transgressão e quanto você vai perder. Qual é o custo? É a frase que a gente já falou algumas vezes no shiur, que a gente usa a expressão, será que vale a pena? O que quer dizer valer a pena?
Será que o que eu vou ganhar vai valer o que eu vou perder? Vai valer o castigo? Vai valer a consequência que eu estou tendo de fazer esse ato errado? Então, por isso, para que a gente faça uma reflexão sincera e profunda do qual é a consequência dos nossos atos, qual é a consequência das transgressões que a gente faz, a Torá vem e usa a linguagem Adam. Adam é para lembrar justamente do Adam Arishon. Adam Arishon, ele cometeu um erro, Deus deu uma única mitzvah para ele, não coma do fruto proibido. Ele foi lá e comeu do fruto, Etzadat Toverá, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a consequência da transgressão de Adam Arishon? Ele trouxe morte para o mundo e Deus falou para ele, já que você não atendeu o meu pedido, agora você vai comer o teu pão com o suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar muito para ter o teu sustento. Então, duas consequências diretas do erro de Adam Arishon, a morte e a falta de sustento, a dificuldade do sustento. Quais são os dois maiores medos do ser humano? Ficar sem alimento, ficar sem sustento e a morte. São as duas consequências do ato de Adam Arishon. Já se passaram, desde Adam Arishon, já se passaram quase 5.000 anos, e mais 5.784 anos, já se passaram desde Adam Arishon, e ainda estamos aqui com as consequências, com a morte e com o medo de ficar sem sustento até hoje em dia. Então, tudo isso é a consequência. 5.700 anos de consequências para toda a humanidade do erro de uma única pessoa. Lembra das consequências dos teus atos, não só para você, mas para a humanidade inteira. Assim, o Mesilat Yesharim, para Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha, ele explica para a gente que quando alguém faz uma transgressão, ele cai e ele puxa o mundo inteiro junto com ele, ele interfere de forma negativa no mundo inteiro, e o contrário, quando alguém sobe, ele leva o mundo inteiro junto com ele. Então, para a gente ter esse lembrete, lembra do peso de cada ato que você faz, lembra das consequências de transgressões que a gente faz, lembra de Adam. Olha até hoje quanto a humanidade sofre por causa do erro dele, e assim a gente tem que olhar para os nossos erros. Não ficar cobrando dos erros de Adam, mas sim a gente olhar para os nossos próprios erros. A gente tem que ver, na verdade, o lado negativo, quer dizer, todas as consequências. Uma das transgressões, óbvio que a gente fala muito, já falou bastante nas aulas, eu acho que a gente não fala suficiente, porque talvez é a grande praga da modernidade. A gente hoje em dia só fala de fake news, fake news. Dentro da Torá, a gente sempre falou sobre o famoso Lashon Hará, o Motzi Shem Ra, falar mal das pessoas, causar danos com mentiras, com distorções ou até mesmo com verdades, mas faladas de uma maneira que tira a coisa do contexto certo. O Lashon Hará é uma das coisas mais graves. Por que a gente fala tanto? Porque a gente não pensa nas consequências. Para um machal, só uma parábola para a gente entender, tinha um homem muito, muito pobre, e ele vai de casa em casa, batendo nas portas, pedindo uma roupa, pedindo um pouco de comida, um pouco de dinheiro, e ele chega numa mansão maravilhosa, e ele bate na porta, o dono da casa, ele abre e ele se apieda daquele homem e fala, olha, eu não gosto de dar dinheiro, mas vamos fazer uma coisa? Lá no sótão da minha casa, eu tenho um monte de roupas em ótimo estado, que já estão pequenas, que a gente não usa mais, eu deixo guardado sempre que alguém precisa, eu deixo entrar lá e escolher, pode escolher o que você quiser, para você, para a tua família, se quiser até levar para vender também para outras pessoas, você pode levar. E o homem sobe lá no sótão, ele fica maravilhado, roupas finíssimas, roupas em ótimo estado, e está tudo lá, e ele vai pegando para ele, para os filhos, para a esposa, e esse eu vou levar, vou vender para o meu vizinho, e ele já está feliz da vida que ele vai ganhar um bom dinheiro, e ele enche a sacola dele com tantas roupas que ele não consegue mais fechar a sacola. Ele fala, olha, preciso de um pedaço de corda. E ele vê que no teto
está pendurado uma corda até o chão. Ele fala, eu acho que o dono da casa é tão rico, olha que mansão, não vai fazer falta para ele 1 metro de corda, né? Então ele vai lá, pega uma tesoura no bolso, ele corta aquela corda e, de repente, ele escuta um barulhão de alguma coisa arrebentando e o dono da casa sobe louco da vida, falou, seu louco, o que você fez? Você cortou a corda? Ele falou, desculpa, tá aqui, eu te devolvo 1 metro de corda, eu achei que você não ia ficar bravo. Falou, que, olha o tamanho da tua mansão, fala, deixa de ser muquirana por causa de um pedacinho de corda, pega a tua corda de volta. Então ele vê que o homem não entendeu o que aconteceu, falou, olha, deixa eu te explicar. Essa corda era o que segurava um candelabro gigantesco, um lustre, que era de cristais, custa milhões, e você destruiu tudo na hora que você cortou a corda. Quer dizer, o problema não é 1 metro de corda, é tudo que foi destruído que estava preso por essa corda. A mesma coisa, as pessoas pensam, não, mas qual o problema? Um lachonarazinho no telefone, ai, você viu fulano, você viu ciclano, ai, você viu o que aconteceu, ai, esse brigou, e esse separou, e esse não sei o quê, e esse não presta para nada. E assim, aquela conversa assim que em 10 minutos já falou da cidade inteira, já falou mal de um monte de gente, e desliga e está tudo bem, a vida continua. Eu não fiz nada demais, eu peguei 1 metro de corda. Se a gente soubesse aonde essa corda, o que que essa corda está prendendo, a gente sabe que o nosso Beit HaMikdash foi destruído por causa do Lachonará. Então, o problema não é só esses 10 minutos que você falou, é o que você destruiu com essa fala. Você destruiu o Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado. Então, saiba que é grave as coisas que a gente faz, saiba das consequências dos erros que a gente faz na vida. O contrário, para a gente trazer um lado bonito também, para a gente trazer um lado positivo, teve uma vez uma operação chamada Operação Salomão, que salvou 14.200 judeus da Etiópia e levou eles lá para Eretz Israel. Essa operação, óbvio, foi coordenado pela Elal e estava envolvido o Exército de Israel, estava envolvido também o Serviço Secreto, o Shin Bet e o Mossad. Quer dizer, estava muita gente envolvido para fazer dar certo. Em uma noite, eles conseguiram fazer várias viagens de avião e saíram com 14 mil judeus da Etiópia. Qual que é a história toda? Tinha um ditador sanguinário lá na Etiópia que estava começando a perseguir os judeus e começaram a negociar quanto ele queria para libertar os judeus, permitir que os judeus fossem embora. Então ele fez 2 pedidos. Ele falou: olha, eu quero não sei quantos milhões, bilhões de dólares em dinheiro. Isso, Baruch Hashem, não faltaram doadores do mundo que estavam dispostos a ajudar. E o segundo pedido, ele falou: eu quero que o presidente dos Estados Unidos, George Bush, o pai ainda, ele me ligue e ele me peça, por favor, para os judeus saírem. Aqui já entra um pouco de diplomacia, já entra um pouco aqui do chefe do maior país livre do mundo, ter que se curvar diante aqui de uma pessoa nesse nível aqui, um ditador, um sanguinário, mas, quer dizer, estão milhares de pessoas, a vida delas está em jogo. Isso foi para uma reunião lá nos Estados Unidos com as pessoas mais importantes, mais influentes, e tinham 15 pessoas nessa sala de reunião e começou uma votação, quer dizer, eles tentaram primeiro conversar, não chegaram num consenso, vamos fazer uma votação se o presidente deve ligar ou não deve ligar. Começa a votação, eu voto sim, eu voto não, eu voto sim. 14 votos, tinha 7 votos a favor e 7 votos contra. Falta o último voto, se levanta lá, era um dos ministros importantes lá do governo, e ele falou: olha, antes de eu falar meu voto, eu quero contar uma história que aconteceu há 20 anos. Eu morava no bairro do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, e eu estava um dia no trabalho e eu recebo um chamado que minha casa está pegando fogo. Eu voltei desesperado, voltei correndo. Meus 3 filhos estavam dentro de casa. Minha esposa tinha conseguido sair da casa, mas não conseguiu pegar meus filhos porque o lugar, o quarto onde eles estavam, já estava com muito fogo e estava esperando os bombeiros para tentar apagar o fogo e os bombeiros não chegavam e eu comecei a ficar em pânico. De repente, eu vejo uma pessoa toda coberta com cobertores molhados. Ele entra no meio do fogo
e ele volta com meus 3 filhos no braço, sãos e salvos. E eu não sabia como agradecer esse homem. Quando ele tira os cobertores, o que eu vejo? Era um homem negro, de kippá na cabeça, de tzitzit, era um judeu etíope. E eu abracei ele, eu beijei ele, obrigado, obrigado. O que eu posso te pagar? Ele falou, você não pode me pagar nada, eu fiz uma mitzvah, eu não quero que você me pague nada. E no dia seguinte eu estava andando na rua, encontrei de novo aquele homem, eu abracei ele de novo, eu beijei ele de novo, falou, por favor, me deixa te dar alguma coisa, eu me sinto endividado com você, você salvou meus 3 filhos, por favor, me deixa eu te pagar. E ele fala, não, não, não quero de jeito nenhum, eu fiz uma mitzvah, e esse homem fala, há 20 anos eu tenho uma dívida de gratidão com esse judeu etíope, eu quero pagar agora. Eu vou pagar agora, eu voto pela salvação dos judeus etíopes. 20 anos ficou guardado uma única mitzvah. A gente viu o peso de uma transgressão. Olha a transgressão de Adam Arishon até onde chegou. Olha o outro lado da moeda. Olha o peso de uma única mitzvah. Todo mundo deu cola kavod para Elal, para o Mossad, para o exército. Cola kavod, todo mundo trabalhou junto. Mas o verdadeiro herói é um anônimo que ele fez uma única mitzvah, e essa mitzvah fez com que 14 mil Yehudim fossem salvos em uma única noite. Então, a gente tem que saber o peso dos nossos atos, e isso vai ajudar a gente a ter mais temor a Deus, a gente ser mais cuidadoso com tudo que a gente faz na vida. E um outro detalhe que a gente falou aqui dos korbanot também, só nesse versículo também, o final, ele começa no singular, prestem muita atenção. Daber el bnei Israel ve'amarta alehem, Adam, Adam é no singular. Adam ki yakriv mikem korban, um homem, quando ele for oferecer um korban lashem, e no final do versículo ele fala, takrivu et korbanchem, ofereçam o korban de vocês. Espera aí. Começou falando um homem que vai oferecer um korban e termina e vai oferecer o korban de vocês. Quer dizer, o korban é de uma pessoa ou o korban é de muitas pessoas. Então, aqui, os nossos sábios, eles trazem aqui no Talmud que daqui a gente pode aprender um conceito muito importante, que Kol Israel Arevim Zelazé. O que significa isso? O livro Tomer Dvorah, ele traz um conceito aqui muito profundo, muito especial, que, na verdade, por mais que quando eu vejo um ser humano, um indivíduo, parece que ele é aquela pessoa e mais nada, quer dizer, ele é aquele indivíduo, mas isso é uma mentira. A verdade da história é que cada ser humano, na verdade, contém dentro dele a Neshama de todos os outros Yehudim do mundo, quer dizer, cada Yehudi contém dentro da sua alma um pedacinho da alma de todos os Yehudim do mundo, e baseado nisso, os nossos sábios falam no Talmud, Kol Israel Arevim Zelazé, todo Yehudi, ele é fiador de um outro Yehudi. O que é um fiador? Quando alguém tem uma dívida e ele não paga essa dívida, o fiador tem que pagar. Depois o fiador vai cobrar judicialmente da pessoa que estava devendo, mas para quem prestou o dinheiro, ele não quer saber. Ele falou, eu quero receber meu dinheiro, o devedor não me paga, o fiador vai entrar aqui na história para pagar por essa pessoa. Significa que todo Yehudi, ele tem uma responsabilidade com outros Yehudim. Por quê? Toda vez que alguém, lo aleino, faz uma transgressão, ele está manchando a sua alma. Então, isso é sabido. Os nossos sábios, eles trazem esse conceito da mancha que vai diretamente na alma, e essa mancha tem que ser limpa. Então, a gente falou que tem alguns tipos de transgressão que Deus ele permite, através da oferenda de um korban, que esse korban traga expiação espiritual, traga capará para a pessoa, e essa capará é a limpeza dessa mancha. Mas como a gente falou que, na verdade, a alma da pessoa não é uma alma única, ela é uma colcha de retalhos, contendo um pouquinho da alma de cada Yehudi no mundo. Quando ela manchou a alma dela, ela manchou a alma de todo mundo. Quer dizer, todo mundo está entrando aqui também nessa mancha dela, e agora todo mundo precisa da limpeza espiritual. Então, quando essa pessoa traz o korban, quando ele conserta o erro dele,
ele não está consertando só o erro dele, mas está consertando a alma de todas as pessoas. As partes da alma das outras pessoas que estavam dentro dele também estão sendo consertadas através desse Corban. Então, daqui a gente tem que saber que está todo mundo conectado. Kol Israel Arevim Zelazé. A gente tem que se preocupar com cada pessoa. Deus nos livre. Tem muita gente que pensa, olha, eu, Baruch Hashem, já cumpro minhas mitzvot, eu já faço minhas coisas. Quem não faz, problema dele. Não é problema dele, é problema de todo mundo. Am Israel é uma união só, uma unidade só, e todo mundo é responsável um pelo outro, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Um Yehudi que fez uma transgressão, todo o povo também vai ser aqui penalizado de certa maneira. Isso fica muito claro, por exemplo, no Sefer Yoshua. Sefer Yoshua, quando tem a conquista de Jericó, Hashem fala não pode pegar nada na cidade. Normalmente, quando se ganhava uma guerra, se pode pegar todos os bens daquele povo devotado, o ouro, a prata, roupas, pode ter proveito de tudo. Mas Jericó é a primeira cidade, quer dizer, Jericó é como primogênito aqui, isso tem uma kedushá especial. O Yoshua proibiu, não pode pegar nada. Veio um único Yehudi chamado Ahan, ele foi lá e pegou. Na próxima guerra, que era contra a cidade de Ai, o povo judeu foi derrotado. E o Yoshua ficou arrasado, falou, Deus, como que pode? Você prometeu que você ia ajudar a gente, era uma guerra simples, e a gente perdeu a guerra, faleceram 36 homens naquela guerra, o Yoshua ficou arrasadíssimo, e Deus falou, tem um transgressor entre vocês. Então, muitos comentaristas questionam, peraí, o Ahan transgrediu, ele que pague, porque o povo inteiro foi castigado por esse conceito espiritual, Kol Israel Arevim Zelazé. Pessoas não se importaram. Como que o Ahan pegou e ninguém viu, e ninguém se importou, e ninguém fez nada? Isso mostra um descaso de um com o outro, então todo mundo acaba sendo penalizado por esse descaso. Então, só para a gente fechar com uma história aqui importante para guardar, e Bezrat Hashem, para a gente mudar um pouquinho o nosso foco na vida, primeiro, lembrar, olha, os teus atos têm consequências, tanto os atos bons quanto além dos atos ruins, têm consequências gigantescas, não só na nossa geração, nas futuras gerações, e os atos bons vão ter consequências positivas. E segunda coisa, Kol Israel Arevim Zelazé. A gente tem que se importar com os outros, cuidar dos outros. Na época da destruição do primeiro Beit HaMikdash, está escrito que Deus juntou todos os Malachei Habalá, os anjos de destruição, e falou, desce lá em Jerusalém e pintem uma letra Tav de tinta na testa dos Tzadikim, quer dizer que eles vão ser poupados da destruição, e um Tav de sangue na testa dos Rechaim, quer dizer que eles vão ser destruídos. E vem os anjos e pergunta o atributo da justiça, pergunta para Deus, mas peraí, Deus, você não vai destruir os tzadikim? Eu falo, óbvio que não, eles cumprem minha vontade, por que eu vou destruir eles? Então, o atributo da justiça falou, Deus, é verdade que eles cumprem tua vontade, mas eles estão vendo os rechaim pintarem e bordarem, fazendo o que eles quiserem, e não estão chamando a atenção deles, não estão se esforçando para trazer eles para o caminho correto, eles estão sendo coniventes. Então, Deus fala para o atributo da justiça, olha, eu sei que essas pessoas são tão ruins dessa geração, que mesmo que os tzadikim tentassem, eles não iam conseguir trazer os rechaim para o caminho correto. E o atributo da justiça fala, Deus, você sabe, porque tudo está revelado diante do teu trono, mas eles não sabem disso e mesmo assim eles nem tentaram. Quer dizer, Deus não ia cobrar o resultado, Deus cobrou a tentativa. Vocês não tentaram, Deus começou a destruição pelos tzadikim. Então, Kol Israel Arevim Zelazé, vamos tentar, Bezrat Hashem, vai ter amanhã esse Shema Israel, sentir um pouquinho da dor dos nossos irmãos, tentar sentir um pouquinho do que cada Yehudi lá em Eretz Israel, o medo e as dificuldades e aqueles Hayalim que estão arriscando a vida deles, indo na frente de batalha, fazer um teilim pelos
soldados, fazer um teilim pelos sequestrados, sentir um pouquinho da dor que eles estão sentindo e Bezrat Hashem, com essa união, com esse grito, que a gente possa sacudir o sono do Melech e que Bezrat Hashem a gente tenha bons decretos, a gente tenha novamente uma festa de Purim da vitória de Am Israel e que Bezrat Hashem possa vir o Mashiach e a gente possa reconstruir o nosso Beit HaMikdash o mais rápido possível. Shabbat Shalom.